ali Anani veio trazer notícia, e Neemias pergunta a Anani acerca do cativeiro e daqueles que ficaram cativos sobre aquele lugar. Nós encontramos um homem que simplesmente era um copeiro, uma pessoa qualquer, que se levantou grandemente em favor do povo judeu e do povo de Jerusalém. Nós, como igreja reunida do Senhor, nós vamos nos levantar aqui esta noite, levantar esse clamor, e nós vamos decretar a falência de Satanás e seus demônios sobre esse bairro do Cleto Marques Luz, e dizer que esse bairro vai ser um bairro de paz, de tranquilidade sobre essas ruas. Decretamos que esses principados, essas potestades saiam e batam em retirada aqui esta noite, porque nós temos homens e mulheres de Deus que oram, intercedem sobre esse lugar, e nós vamos nos levantar como Neemias sobre este lugar, sobre uma reconstrução sobre este lugar. Nós vamos descer essas ruas, nós vamos descer a cada esquina deste lugar e decretar que ele pertence ao Senhor Jesus. Nós vamos decretar essa falência, porque o inimigo tem se levantado com a fúria sobre esse bairro. E nós olhamos, analisamos, buscamos todas as circunstâncias e análise que tem um principado que tem tirado a vida e ceifado a vida de muitos que estão aqui. Mas vamos decretar que o Deus Todo-Poderoso vai enviar os seus anjos e vai combater tudo isso sobre essa cidade. Então Neemias, ele fez confissão. Ele se apresenta diante do rei e faz uma confissão diante do Deus Todo-Poderoso, pedindo ao Senhor que pedisse o perdão pelos seus antepassados e a presente geração ao qual se encontrava. Ele disse: olha, Senhor, tão somente nós pecamos contra ti, somente pecamos, mas tu, pela tua bendita misericórdia, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, nos perdoa. E Senhor, neste momento me envia até lá. Porque Neemias, ele fez confissão, remissão de pecado até a sua 14ª geração. Então ele pede perdão a Deus pelaquela geração que estava lá, que se desviarem a sua desobediência, porque somente a desobediência nos leva ao cativo, ao cativeiro. Mas esta noite Deus está quebrando o cativo e está quebrando o cativeiro daqueles que têm sido aprisionados aqui esta noite. Então o que acontece? Então Neemias, ele se levanta como intercessor pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, porque ele sabia que o povo estava em grande apreço, em grande miséria e grande pobreza sobre aquele lugar. Então poucos de nós fazemos poucos casos e estamos tanto preocupados com alguns acontecimentos que está acontecendo a essa geração. Então nós, como homens de Deus, como servos do Senhor, nós vamos levantar como intercessores, nós vamos interceder por esse bairro a partir de hoje. Então Neemias, depois dele ter se apresentado diante do Deus Todo-Poderoso, que é aplicado o jejum e a sua oração, ele se apresenta diante do rei Astaretes. E ali está a rainha. E somente antes dele provar qualquer outra coisa, Neemias provava primeiro de que o rei, ele levava algo na presença do rei. Então ninguém poderia se apresentar triste diante do rei. Então quando Neemias, ele se expressa que ele vê o seu povo em grande apreço, ele representa, ele mostra a preocupação do povo de Israel e do povo de Judá. Então alguns de nós não estamos tanto preocupados com o outro, com as outras pessoas, nos acontecimentos que têm acontecido nos dias de hoje. Mas nós como igreja do Senhor, nós estamos preocupados com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso país, porque nós somos servos do Deus Altíssimo e temos que nos preocupar cada dia com o amanhã, com aqueles que estão nas ruas, na favela, nas várias comunidades que estão. Então nós, como servos de Deus, vamos entrar como intercessores aqui esta noite, decretando mais uma vez que o Cleto Marques Luz pertence ao Senhor Jesus. Então ele se apresentou, Neemias, diante do rei. E o rei olhou na sua face e viu que Neemias estava triste, entristecido. Ele disse: que foi, Neemias? Isso é simples, rei. O meu povo está em grande apreço e grande miséria. E o que tu queres, Neemias? Ele me envia a mim até lá, me dá cartas e leva até Asaf, porque era o chefe que estava da guarda daquele lugar, sobre o madeiro que tinha sobre todo aquele lugar. Ele disse: olha, me envia cartas que eu preciso para a reconstrução do templo novamente, o templo de Jerusalém. Nós encontramos Neemias caminhando, andando
Mas o inimigo, incansavelmente, ele não vai desistir daquilo que Deus colocou, o propósito do teu coração, da edificação, da restauração, da purificação desse bairro. Deus deu ordem à igreja Nova Aliança a se levantar como intercessor e está intercedendo sobre esse bairro a partir de hoje. Então o que acontece? Ele se levantou, Neemias, pegou cartas, se apresentou, e o rei e a rainha perguntam: quanto tempo você precisa, Neemias, para poder tudo isso? Em seu tempo que for necessário, mas eu só vou voltar quando a reconstrução estiver pronta sobre o povo de Israel e de Jerusalém. Então ele caminha, e quando ele se junta ali às 12 tribos e começa a reconstrução, se levanta Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arábio, e tentando impedir a obra do Senhor que estava próxima a se levantar, e sobre a reconstrução dos muros que estavam fendidos, para poder fechar todas as brechas. E ali eles começaram a tentar impedir, parar a obra do Senhor sobre a vida de Neemias. E eles começaram algo a cochichar, se levantar, articular, armar, para que pudesse parar aquela obra que o Senhor tinha feito na vida de Neemias e enviado àquele lugar. Não se preocupe não, mesmo que o inimigo possa se levantar contra a tua vida, continue ouvindo a voz do Senhor vosso Deus. Então quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arábio, que estavam ali naquele momento, eles começaram a cochichar e começaram a se levantar. Diz: quem é esse? Eles vão querer saber quem é você que se levantou como intercessor desse bairro, e porque ele tem mudado, porque Deus vai estar ouvindo a minha oração e a sua oração de clamor aqui esta noite. Então o que acontece quando Neemias ele começa a ouvir vozes de homens que estavam ali, como Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arábio, querendo impedir a obra do Senhor? E ali ele vê um fogo estranho se levantando para poder impedir a obra do Senhor, que pudesse parar a obra do Senhor naquele lugar. Mas Neemias ele se levanta e diz: olha, continua a obra, porque eu conheço a voz do meu Redentor, e essa não é a voz do meu Deus. Vamos continuar. Como se levanta, fica como sentinelas. Quando ele fala ali, olha, sobre sentinelas, ficar na torre de vigilância, ficar atento para que o inimigo não venha avançar contra nossas vidas. Nós temos cochilados, nós temos ficado dispersos, nós temos ficado de uma maneira que não tem se incomodado com muitas das coisas, e o comodismo faz que o inimigo bata a sua porta e que você vinha a tropeçar, cair ou se lançar também no chão. Mas quando estamos como sentinela, pode vir o que vier, e nós continuamos em pé, porque o Deus de Todo-Poderoso está sobre as nossas vidas para não deixar a gente cair. Então Neemias, depois que ele termina toda a reconstrução, vamos colocar de pé. Eu quero finalizar a mensagem. Glória a Deus. Depois da reconstrução, ele levanta as 12 tribos e coloca 12 sentinelas. Ele manda chamar e enviar para que Esdras fosse ajudar a Neemias. Mas Esdras estava no cativeiro, aproximadamente a 28 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então Deus, quando viu que Neemias estava precisando de ajuda, o Senhor diz: olha, Esdras, vai lá ajudar o meu filho, porque ele precisa, para que continue a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então Esdras se levanta e ele pega, vai até o rei Astarex e até o rei Dário, o rei Ciro, que tinha decretado, dado ordem para a reconstrução e devolver os utensílios da casa do Senhor naquela época, no período do cativeiro, ao qual Jeremias tinha profetizado. Jeremias estava aproximadamente a 5 quilômetros da cidade de Jerusalém, porque profeta que é profeta, ele não foge, ele fica perto da promessa, para que a promessa de Deus venha se cumprir na vida do profeta. Então ele fica ali a 5 quilômetros, que ali ele se encontrava. E quando ele fica ali aproximadamente a 5 quilômetros, vinha Esdras trazendo todo o utensílios da casa de Deus para finalizar a reconstrução do templo. O templo tinha parado, mas quando Esdras chega, ele traz o livro da vida. E quando ele abre
as Sagradas Escrituras, todo o povo de Israel e de Judá se colocaram de joelho e começaram a chorar, pedindo remissão de pecado até a sua quarta geração e a sua geração presente. E ali a glória de Deus se encheu sobre o templo. E ali o profeta Zacarias e o profeta Ageu foram tomados naquele templo. E o profeta Ageu sendo tomado, disse: olha, a vitória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E a reconstrução foi tomada sobre aquela cidade e sobre o povo de Judá e o povo de Jerusalém. O que eu quero te dizer é que é um tempo de reconstrução, é um tempo de restauração, é um tempo de edificação sobre esse bairro, sobre esta cidade do estado de Alagoas. Nós vamos orar, nós vamos interceder para que esse principado que tem tomado a nossa cidade, que tem acabado com a vida dos nossos filhos, das nossas filhas, da vida daqueles que estão sendo cefados, que não têm passado de uma determinada idade, nós vamos decretar essa falência aqui esta noite, em nome de Jesus. Vamos orar, pastor? Aleluia, glória a Deus. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, rema, pela tua palavra revelada. Pai, que esta noite te pedimos e te rogamos, meu Pai, esta noite um sinal de prodígio, um sinal de maravilha, meu Pai, aqui esta noite. Pai, onde estiver um enfermo, um cativo, que o enfermo, meu Pai, esta noite seja curado em nome de Jesus. Que o cativo, meu Pai, que estava mantido cativo dentro do cativeiro, ele seja quebrado esta noite, meu Pai. Todo cativeiro, meu Pai, onde os teus filhos se encontram aqui esta noite, Pai, eu não sei onde o teu filho está, onde a tua filha está, eu não sei, meu Pai, onde ele se encontra, meu Pai, aqui esta noite, se ele está, meu Pai, na boca de fumo, em qualquer outro lugar. Nós decretamos como igreja reunida o cativeiro sendo quebrado sobre a vida, meu Pai, do teu povo, dos teus filhos, meu Pai, aqui esta noite. Pai, sopra Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que o Senhor, meu Pai, esta noite possa quebrar, meu Pai, todo cativeiro sobre essa cidade, sobre esse bairro, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Vai encerrar? Mas eu vou deixar para o senhor.